Olá, seja bem-vindo ao canal @decoreba. Se você quer memorizar a lei de forma mais rápida e eficiente, já comece assim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Aqui o foco é direto ao ponto. Vamos começar. Constituição Federal de 1988. Seção 2. Das limitações do poder de tributar. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1º. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Inciso 2º. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção entre razão de ocupação, profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídicas dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3º. Cobrar tributos. A linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. A linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. A linha C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Inciso 4º. Utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5º. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Inciso 6º. Instituir impostos sobre: a linha A, patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. A linha B, entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. A linha C, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. A linha D, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. A linha E, fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 3º, a linha B, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1º, 153, inciso 1º, inciso 2º, inciso 4º e inciso 5º, e 154, inciso 2º, e a vedação do inciso 3º, a linha C, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1º, 153, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º e inciso 5º, e artigo 154, inciso 2º, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155, inciso 3º e 156, inciso 1º. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 6º, a linha A,
é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 6º, a linha A, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 4º. As vedações expressas no inciso 6º, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Parágrafo 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alínea G. Parágrafo 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso que não se realize o fato gerador presumido. Artigo 151. É vedado à União, inciso 1º, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Inciso 2º. Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores ao que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Inciso 3º. Instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Artigo 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Seção 3. Dos impostos da União. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre: inciso 1º, importação de produtos estrangeiros. Inciso 2º, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Inciso 3º, renda e proventos de qualquer natureza. Inciso 4º, produtos industrializados. Inciso 5º, operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Inciso 6º, propriedade territorial rural. Inciso 7º, grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Inciso 8º, produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços
prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar. Parágrafo 1º. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1º, 2º, 4º e 5º. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 3º. Inciso 1º. Será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Parágrafo 3º. O imposto previsto no inciso 4º. Inciso 1º. Será seletivo em função da essencialidade do produto. Inciso 2º. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Inciso 3º. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Inciso 4º. Terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei. Parágrafo 4º. O imposto previsto no inciso 6º do caput, inciso 1º, será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Inciso 2º. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Inciso 3º. Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Parágrafo 5º. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumental cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso 5º do caput deste artigo, devido na operação de origem. A alíquota mínima será de 1%, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos. Inciso 1º. 30% para o Estado, o Distrito Federal ou o território, conforme a origem. Inciso 2º. 70% para o município de origem. Parágrafo 6º. O imposto previsto no inciso 8º do caput deste artigo, inciso 1º, não incidirá sobre as exportações nem sobre as operações com energia elétrica e com telecomunicações. Inciso 2º, incidirá uma única vez sobre o bem ou serviço. Inciso 3º, não integrará sua própria base de cálculo. Inciso 4º, integrará a base de cálculo dos tributos previstos nos artigos 155, inciso 2º, 156, inciso 3º, 156-A e 195, inciso 5º. Inciso 5º, poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Inciso 6º, terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária, podendo ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem. Inciso 7º, na extração, o imposto será cobrado independentemente da destinação, caso em que a alíquota máxima corresponderá a 1% do valor de mercado do produto. Artigo 154. A União poderá instituir, inciso 1º, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculos próprios dos discriminados nesta Constituição. Inciso 2º, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Seção 4.
dos impostos dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: inciso 1º, transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Inciso 2º, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Inciso 3º, propriedade de veículos automotores. Repetindo. Inciso 3º, propriedade de veículos automotores. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1º, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem ou ao Distrito Federal. Inciso 2º, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado o de cujos, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal. Inciso 3º, terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. Alínea A, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Alínea B, se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Inciso 4º, terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Inciso 5º, não incidirá sobre as doações destinadas, no âmbito do Poder Executivo da União, a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e às instituições federais de ensino. Inciso 6º, será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação. Inciso 7º, não incidirá sobre as transmissões e as doações para as instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução dos seus objetivos sociais, observadas condições estabelecidas em lei complementar. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º atenderá ao seguinte: inciso 1º, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Inciso 2º, a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. A linha A não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. A linha B acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Inciso 3º, poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Inciso 4º, resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Inciso 5º, é facultado ao Senado Federal. A linha A, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. A linha B, fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros. Inciso 6º, salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto do inciso 12, a linha G,
As alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Inciso 7º. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. A linha A, revogada. A linha B, revogada. Inciso 8º. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, de que trata o inciso 7º, será atribuída. A linha A, ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto. A linha B, ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Inciso 9º. Incidirá também. A linha A, sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. A linha B. Sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Inciso 10. Não incidirá. A linha A. Sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. A linha B. Sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. A linha C. Sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º. A linha D. Nas prestações de serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão, sonora e de sons e imagens de recepção, livre e gratuita. Inciso 11. Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Inciso 12. Cabe à lei complementar. A linha A. Definir seus contribuintes. A linha B. Dispor sobre substituição tributária. A linha C. Disciplinar o regime de compensação do imposto. A linha D. Fixar para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços. A linha E. Excluir da incidência do imposto nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos, além dos mencionados no inciso 10, a linha A. A linha F. Prever casos de manutenção de crédito relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias. A linha G. Regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A linha H. Definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá, uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10, a linha B. A linha I.
Fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Parágrafo 3º. À exceção dos impostos de que trata o inciso 2º do caput deste artigo e os artigos 153, inciso 1º e 2º e 156-A, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica e serviços de telecomunicações e, à exceção destes e do previsto no artigo 153, inciso 8º, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Parágrafo 4º. Nas hipóteses do inciso 12, a linha H, observar-se-á o seguinte: inciso 1º. Nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo. Inciso 2º. Nas operações interestaduais entre contribuintes com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1º deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Inciso 3º. Nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1º deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. Inciso 4º. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, observando-se o seguinte: a linha A serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto. A linha B poderão ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. A linha C poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Parágrafo 5º. As regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo 4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. Parágrafo 6º. O imposto previsto no inciso 3º, inciso 1º, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Inciso 2º. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental. Inciso 3º. Incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, excetuados: a linha A, aeronaves agrícolas e de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros; a linha B, embarcações de pessoa jurídica que detém outorga para prestar serviços de transporte aquaviário ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência; a linha C, plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividades econômicas em águas territoriais e na zona econômica exclusiva, e embarcações que tenham essa mesma finalidade principal. A linha D, tratores e máquinas agrícolas. A linha E, veículos terrestres de passageiros, caminhonetes e mistos com 20 anos ou mais de fabricação, excetuados os micro-ônibus,
ônibus, reboques e semi-reboques. Seção 5. Dos impostos dos municípios. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre: inciso 1º, propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2º, transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3º, serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2º, definidos em lei complementar. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º, o imposto previsto no inciso 1º poderá: inciso 1º, ser progressivo em razão do valor do imóvel e, inciso 2º, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Inciso 3º, ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Parágrafo 1º-A. O imposto previsto no inciso 1º do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea B do inciso 6º do caput do artigo 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º, inciso 1º, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Inciso 2º. Compete ao município da situação do bem. Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3º do caput deste artigo, cabe à lei complementar: inciso 1º. Fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. Inciso 2º. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Inciso 3º. Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Seção 5A. Do imposto de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo 1º. O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte: inciso 1º. Incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Inciso 2º. Incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou de serviços realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Inciso 3º. Não incidirá sobre as exportações, assegurados ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direitos ou serviço, observado o disposto no parágrafo 5º, inciso 3º. Inciso 4º. Terá legislação única e uniforme em todo o território nacional, ressalvado o disposto no inciso 5º. Inciso 5º.
Cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica. Inciso 6º. A alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso 5º será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 7º. Será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do município de destino da operação. Inciso 8º. Será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal, especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 9º. Não integrará sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos nos artigos 153, inciso 8º e 195, inciso 1º, alínea B, inciso 4º e inciso 5º, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o artigo 239. Inciso 10. Não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais relativos ao imposto ou de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação, excetuadas as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 11. Não incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de recepção livre e gratuita. Inciso 12. Resolução do Senado Federal fixará a alíquota de referência do imposto para cada esfera federativa, nos termos de lei complementar, que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo. Inciso 13. Sempre que possível, terá seu valor informado, de forma específica, no respectivo documento fiscal. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º, inciso 5º, o Distrito Federal exercerá as competências estadual e municipal na fixação de suas alíquotas. Parágrafo 3º. Lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, a execução ou o pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior. Parágrafo 4º. Para fins de distribuição do produto da arrecadação do imposto, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, inciso 1º, reterá montante equivalente ao saldo acumulado de créditos do imposto não compensados pelos contribuintes e não ressarcidos ao final de cada período de apuração e aos valores decorrentes do cumprimento do parágrafo 5º, inciso 8º. Inciso 2º. Distribuirá o produto da arrecadação do imposto, deduzida a retenção de que trata o inciso 1º deste parágrafo, ao ente federativo de destino das operações que não tenham gerado creditamento. Parágrafo 5º. Lei complementar disporá sobre: inciso 1º. As regras para a distribuição do produto da arrecadação do imposto, disciplinando, entre outros aspectos, a linha A sua forma de cálculo, a linha B, o tratamento em relação às operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente, a linha C, as regras de distribuição aplicáveis aos regimes favorecidos, específicos e diferenciados de tributação previstos nesta Constituição. Inciso 2º. O regime de compensação, podendo estabelecer hipótese em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação com bens materiais ou imateriais,
inclusive direitos, ou com serviços, desde que: a linha A, o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços, ou a linha B, o recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação. Inciso 3º. A forma e o prazo para ressarcimento de créditos acumulados pelo contribuinte. Inciso 4º. Os critérios para a definição do destino da operação, que poderá ser, inclusive, o local da entrega, da disponibilização ou da localização do bem, ou da prestação ou da disponibilização do serviço, ou do domicílio ou da localização do adquirente, ou destinatário do bem ou serviço, admitidas diferenciações em razão das características da operação. Inciso 5º. A forma de desoneração da aquisição de bens de capital pelos contribuintes, que poderá ser implementada por meio de: a linha A, crédito integral e imediato do imposto; a linha B, diferimento, ou a linha C, redução em 100% das alíquotas do imposto. Inciso 6º. As hipóteses de diferimento e desoneração do imposto aplicáveis aos regimes aduaneiros especiais e às zonas de processamento de exportação. Inciso 7º. O processo administrativo fiscal do imposto. Inciso 8º. As hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Inciso 9º. Os critérios para as obrigações tributárias acessórias, visando a sua simplificação. Parágrafo 6º. Lei complementar disporá sobre regimes específicos de tributação para: inciso 1º, combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja sua finalidade, hipótese em que: a linha A, serão as alíquotas uniforme em todo o território nacional, específicas por unidade de medida e diferenciadas por produto, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 5º a 7º. A linha B. Será vedada a apropriação de créditos em relação às aquisições dos produtos de que trata este inciso, destinados à distribuição, comercialização ou revenda. A linha C. Será concedido crédito nas aquisições dos produtos de que trata este inciso por sujeito passivo do imposto, observado o disposto na linha B e no parágrafo 1º, inciso 8º. Inciso 2º. Serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos, podendo prever: a linha A, alterações nas alíquotas, nas regras de creditamento e na base de cálculo, admitida em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, e não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 8º. A linha B, hipótese em que o imposto incidirá sobre a receita ou o faturamento, com alíquota uniforme em todo o território nacional, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 5º a inciso 7º, e em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, também disposto no parágrafo 1º, inciso 8º. Inciso 3º. Sociedades cooperativas, que será optativo com vistas a assegurar sua competitividade, observados os princípios da livre concorrência e da isonomia tributária, definindo, inclusive: a linha A, as hipóteses em que o imposto não incidirá sobre as operações realizadas entre a sociedade cooperativa e seus associados, entre estes e aquela, e pelas sociedades cooperativas, entre si,
quando associadas para a consecução dos objetivos sociais. A linha B, o regime de aproveitamento do crédito das etapas anteriores. Inciso 4, serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, agências de viagens e de turismo, bares e restaurantes, atividade esportiva desenvolvida por Sociedade Anônima do Futebol e Aviação Regional, podendo prever hipótese de alterações nas alíquotas, nas bases de cálculos e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação no disposto no parágrafo 1º, inciso 5º a inciso 8º. Inciso 5º. Operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, inclusive referente a missões diplomáticas, repartições consulares, representações de organismos internacionais e respectivos funcionários acreditados. Inciso 6º. Serviço de transporte coletivo de passageiros rodoviários intermunicipal e interestadual, ferroviário e hidroviário, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 7º. A isenção e a imunidade. Inciso 1º. Não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes. Inciso 2º. Acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo na hipótese da imunidade, inclusive em relação ao inciso 11 do parágrafo 1º, quando determinado em contrário em lei complementar. Parágrafo 8º. Para fins do disposto neste artigo, a lei complementar de que trata o caput poderá estabelecer o conceito de operações com serviços, seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos. Parágrafo 9º. Qualquer alteração na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação do imposto. Inciso 1º. Deverá ser compensada pela elevação ou redução, pelo Senado Federal, das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º. Inciso 12. De modo a preservar a arrecadação das esferas federativas, nos termos de lei complementar. Inciso 2º. Somente entrará em vigor com o início da produção de efeitos do ajuste das alíquotas de referência de que trata o inciso 1º deste parágrafo. Parágrafo 10. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão optar por vincular suas alíquotas à alíquota de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Parágrafo 11. Projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional que reduza ou aumente a arrecadação do imposto somente será apreciado se acompanhado de estimativa de impacto no valor das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Parágrafo 12. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8º, não será considerada nas bases de cálculo de que tratam os artigos 29A, 198, parágrafo 2º, 204, parágrafo único, 212, 212A, inciso 2º e 216, parágrafo 6º, não se aplicando a ela, ainda o disposto no artigo 188, inciso 4º, a linha B. Parágrafo 13. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8º, será obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica e de gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no momento da cobrança da operação. Artigo 156-B. Os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada,
exclusivamente por meio do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, nos termos e limites estabelecidos nesta Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas relativas ao imposto de que trata o artigo 156-A. Inciso 1º. Editar regulamento único e uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do imposto. Inciso 2º. Arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre estados, Distrito Federal e municípios. Inciso 3º. Decidir o contencioso administrativo. Parágrafo 1º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, entidade pública sobre regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Parágrafo 2º. Na forma da lei complementar. Inciso 1º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios serão representados de forma paritária na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Inciso 2º. Será assegurada a alternância na presidência do Comitê Gestor entre o conjunto dos estados e o Distrito Federal e o conjunto dos municípios e o Distrito Federal. Inciso 3º. O Comitê Gestor será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo. Inciso 4º. O controle externo do Comitê Gestor será exercido pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Inciso 5º. A fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa e a representação judicial relativos ao imposto serão realizados, no âmbito de suas respectivas competências, pelas administrações tributárias e procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que poderão definir hipóteses de delegação ou de compartilhamento de competências, cabendo ao Comitê Gestor a coordenação dessas atividades administrativas com vistas à integração entre os entes federativos. Inciso 6º. As competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão exercidas no Comitê Gestor e na representação deste, por servidores das referidas carreiras. Inciso 7º. Serão estabelecidas a estrutura e a gestão do Comitê Gestor, cabendo ao regimento interno dispor sobre sua organização e funcionamento. Parágrafo 3º. A participação dos entes federativos na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços observará a seguinte composição. Inciso 1º. 27 membros, representando cada estado e o Distrito Federal. Inciso 2º. 27 membros, representando o conjunto dos municípios e do Distrito Federal, que serão eleitos nos seguintes termos. Alínea A. 14 representantes, com base nos votos de cada município, com valor igual para todos e, alínea B. 13 representantes, com base nos votos de cada município, ponderados pelas respectivas populações. Parágrafo 4º. As deliberações no âmbito do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços serão consideradas aprovadas se obtiverem cumulativamente os votos. Inciso 1º. Em relação ao conjunto dos estados e do Distrito Federal, alínea A, da maioria absoluta de seus representantes e, alínea B, de representantes dos estados e do Distrito Federal que correspondam a mais de 50% da população do país. E, inciso 2º, em relação ao conjunto dos municípios e do Distrito Federal, da maioria absoluta de seus representantes. Parágrafo 5º. O presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços deverá ter notórios conhecimentos de administração tributária.
Parágrafo 6º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, a Administração Tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão informações fiscais relacionadas aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º, e atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos a eles relativos. Parágrafo 7º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e a Administração Tributária da União poderão implementar soluções integradas para a administração e cobrança dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º. Parágrafo 8º. Lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo relativo aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º. Seção 6. Da repartição das receitas tributárias. Artigo 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. Inciso 1º. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2º. 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, inciso 1º. Artigo 158. Pertencem aos municípios. Inciso 1º. O produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles e suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2º. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º. Inciso 3º. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios. Inciso 4º. 25%. Alínea A. Do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Alínea B. O produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 156-A, distribuída aos Estados. Parágrafo 1º. As parcelas de receita pertinentes aos municípios mencionados no inciso 4º, alínea A, serão creditadas conforme os seguintes critérios. Inciso 1º. 65% no mínimo na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. Inciso 2º. Até 35%, de acordo com o que dispuser lei estadual, observada obrigatoriamente a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Parágrafo 2º. As parcelas de receitas pertencentes aos municípios mencionados no inciso 4º, alínea B, serão creditadas conforme os seguintes critérios. Inciso 1º. 80% na proporção da população. Inciso 2º. 10% com base em indicadores de melhoria
nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser lei estadual. Inciso 3º. 5% com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei estadual. Inciso 4º. 5% em montantes iguais para todos os municípios do Estado. Artigo 159. A União entregará, inciso 1º, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados e do imposto previsto no artigo 156, inciso 8º, 50% da seguinte forma. Alínea A, 21 inteiros e 5/10% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Alínea B, 22 inteiros e 5/10% ao Fundo de Participação dos Municípios. Alínea C, 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. Inciso D, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decênio do mês de dezembro de cada ano. Alínea E, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decênio do mês de julho de cada ano. Alínea F, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decênio do mês de setembro de cada ano. Inciso 2º, do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados e do imposto previsto no artigo 153, inciso 8º, 10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Inciso 3º, do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico, prevista no artigo 177, parágrafo 4º, 29% para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observadas as destinações a que se referem as alíneas C e D, no inciso 2º do referido parágrafo. Parágrafo 1º. Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada, de acordo com o previsto no inciso 1º, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos no disposto dos artigos 157, inciso 1º e 158, inciso 1º. Parágrafo 2º. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2º, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido em relação a esses o critério de partilha nele estabelecido. Parágrafo 3º. Os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos dos incisos 2º do caput deste artigo, observados critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo 1º, para a parcela relativa ao imposto sobre produtos industrializados, e no artigo 158, parágrafo 2º, para a parcela relativa ao imposto previsto no artigo 153, inciso 8º. Parágrafo 4º. Do montante de recursos de que trata o inciso 3º, que cabe a cada Estado, 25% serão destinados aos seus municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Artigo 159-A.
fica instituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais, nos termos do artigo 3º, inciso 3º, mediante a entrega de recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal para: inciso 1º, realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura. Inciso 2º, fomento a atividades produtivas com elevado potencial de geração de emprego e renda, incluindo a concessão de subvenções econômicas e financeiras. E, inciso 3º, promoção de ações com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação. Parágrafo 1º. É vedada a retenção ou qualquer restrição ao recebimento dos recursos de que trata o caput. Parágrafo 2º. Na aplicação dos recursos de que trata o caput, os Estados e o Distrito Federal priorizarão projetos que prevejam ações de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Parágrafo 3º. Observado o disposto neste artigo, caberá aos Estados e ao Distrito Federal a decisão quanto à aplicação dos recursos de que trata o caput. Parágrafo 4º. Os recursos de que trata o caput serão entregues aos Estados e ao Distrito Federal, de acordo com o coeficiente individuais de participação, calculados com base nos seguintes indicadores e com os seguintes pesos. Inciso 1º. População do Estado ou do Distrito Federal, com peso de 30%. Inciso 2º. Coeficiente individual de participação do Estado ou do Distrito Federal nos recursos de que trata o artigo 159, inciso 1º, alínea A, da Constituição Federal, com peso de 70%. Parágrafo 5º. O Tribunal de Contas da União será o órgão responsável por regulamentar e calcular os coeficientes individuais de participação de que trata o parágrafo 4º. Artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nessa seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo 1º. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos. Inciso 1º. Ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Inciso 2º. Ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, inciso 2º e 3º. Parágrafo 2º. Os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com entes federativos, conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos fundos de participação ou aos precatórios federais. Artigo 161. Cabe à Lei Complementar. Inciso 1º. Definir valor adicionado para fins no disposto no artigo 158, parágrafo 1º, inciso 1º. Inciso 2º. Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seus incisos 1º, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Inciso 3º. Dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2º. Artigo 162. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por município. Os dos Estados por município. Chegamos ao final de mais um áudio. Lembre-se, a repetição é a chave da memorização. Ouça sempre que puder. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @Decoreba. Bons estudos e até o próximo áudio.